Bom dia, Railson. Bom Bom dia, dia, bom Jonas. dia, tudo É, bem? a gente está aqui muito feliz para poder gravar esse depoimento, Railson, aqui para o Museu da Sim, Pessoa, né, sobre a sua narrativa de vida. sim, E, bom, a gente tende a começar pelo início, né? Queria pedir isso, para você falar seu nome completo, seu local de nascimento também. isso. Meu nome é Wilson Carneiro de Oliveira Naus. Eu tenho nascido no município de Manso Lima, Rio Moa, terra indígena Naua, aldeia No Recreio. É, você pode falar um pouco, sobre a sua infância, sobre os seus pais? Você Sim, está contando desse território, assim, de onde você está falando, onde você nasceu. A gente quer saber um pouquinho mais sobre o início, né? eu nasci no município de Manso Lima porque pertence a Manso Lima, só que eu nasci na aldeia mesmo, no Igarapé No Recreio. Eu nasci lá e passei o tempo da minha infância toda lá no Igarapé, no Recreio, até hoje ainda moro lá, né? Peraí. E acompanhei um pouco do sofrimento dos meus pais, né? Do trabalho na época. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 10 anos de idade, quando eu comecei a andar na estrada mais ele, né? Ele cortava e a gente, quando era para colher, eu ia mais ele. Eu tinha 10 anos de idade e eu já andava na mata, né? E ainda cortei seringa ainda, quando eu tinha meus 15 anos, 16, até os 17 anos, ainda cortei um pouco também junto com ele. Trabalhei a vida toda naquela região lá e quando acabou a seringa, a gente tinha outro tirava caucho, né? Que é uma árvore que tem na mata que a gente anelava e fazia borracha e vendia. E aí, quando acabou toda essa renda financeira que foi a borracha, o caucho, e aí a gente começou a trabalhar na agricultura, que a farinha, né, no caso, feijão, o arroz, o milho. A gente vem sempre trabalhando, né, nessa produção, né, na batata, até eu chegar aos meus 25 anos. Calma aí, Raios, rapidinho. Antes de você chegar nos seus 25 anos, eu queria voltar um pouquinho. Você disse que Sim, com 10 anos, né, você começou a trabalhar na seringa, né? sim. E até os seus 10 anos, antes de você completar seus 10 anos, como é que era a sua vida? Assim, esse. Era mais ou menos só mesmo. O que eu fazia antes dos 10 anos era mariscar mais minha mãe só. A gente fazia mais isso, por causa que nesse período não existia a escola, porque era nesse período que eu poderia estar estudando, mas eu nesse período não tinha escola, não existia escola na nossa aldeia, Uhum. né? E sempre ficava mais em casa com minha mãe, mariscava mais ela, então eu era mais o parceiro de pegar alimentação mais ela. E aquela história do antropóloga que te viu, você tinha quantos anos? Eu tinha 2 anos de idade, quando a antropóloga Devaí fez o primeiro levantamento da terra indígena no Quinim, dos parentes lá. Eu morava do outro lado do rio. Eu tinha 2 anos de idade quando a antropóloga foi lá e bateu um foto meu. E aí perguntou a minha mãe, meu pai, se eu era indígena. Ele falou que sim. Aí ela perguntou por quê. Até que ele não morava, né, não ia passar para o outro lado do rio, para dentro da terra indígena do Quinim. Ele falou que não, que ia ficar daquele lado mesmo. Eu tinha 2 anos de idade quando
já fui registrado como indígena pela antropóloga Devaí. E aí tinha uma história que ela já falou, meio que previu que você seria um cacique. Como é que foi isso? Sim, aí ela até brincou com minha mãe, falou assim, ó, esse aqui que vai ser o futuro cacique de vocês. Eu tinha 2 aninhos de idade, ela bateu, eu tinha os cabelos bem duros mesmo, né? Era bem os cabelinhos de indígena mesmo. E aí ela disse, isso aqui que vai ser o cacique no futuro o povo de vocês. E bateu foto. E aí, quando eu voltando os 25 anos que eu falo, quando começou o movimento do Parque Nacional da Serra do Divisor, né, de cadastramento, e aí quando foi descoberto que existia um povo indígena dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor. E foi, né, nesse período que eu fui chamado para ser o cacique. E aí, quando a minha mãe falou, olha, você tinha 2 anos de idade, passou um antropólogo que disse que você ia ser o cacique, e agora estão chamando para ser o cacique. Ô, Wilson, então nesse momento que você estava, dessa lembrança bem antiga, assim, da sua infância, né? Você está contando que a terra do povo Nuquini estava sendo demarcada, né? Do outro lado do rio. Mas a terra que você nasceu, a terra da sua aldeia, ela não foi demarcada, né? Ela está contando que ela foi integrada no Parque da Serra do Divisor, né? Isso. Você tem outra memória, assim, de como a sua comunidade foi começando a ser reconhecida como, é, como um povo indígena que tem a sua terra, que tem que ser demarcada, ainda na infância? Sim, eu alcancei ainda a terra indígena Puianava também, né, sendo demarcada na época, a terra indígena do Quinim. Na minha infância ainda, eu ainda lembro um pouco quando eles estavam demarcando a terra dos parentes, né? E no momento eu nunca pensei que a gente ia passar por um processo desse, mas a partir daqui eu passei para ser liderança, aí foi que eu comecei a resgatar um pouco da memória e falar assim, ó, naquela época era a oportunidade, se eu fosse grande, né, na época, de ter demarcado a terra indígena Nahua também, né? Ter sido feito o reconhecimento do povo Nahua. Só que na época faltou uma pessoa para nos orientar, ou então o próprio povo se manifestar, no caso do meu pai. E eu acho que eles tinham muito medo ainda de se identificar ainda como um povo Nahua. E só na minha época que eu fui para cima mesmo, me identifiquei com que a gente era um povo, e eu ia ser o cacique desse povo. E aí começou tudo, e aí até hoje a gente está nessa luta aí. Então, assim, era uma questão de que o povo tinha medo de ser identificado como um povo Nahua e que queria lutar para demarcar uma terra, que até porque na época também era meio perigoso. Eu lembro que na demarcação da terra dos parentes no Quinim, os caras ainda renderam o cacique ainda, tiveram mais de 1 hora ainda com ele amarrado no topo de um pau, com arma na cabeça deles. Então, corria um grande risco na época de a gente se identificar como indígena e correr atrás de a luta de uma demarcação do seu povo. Ô, Railson, como assim essa história do amarrar o cara? Quem que amarrou esse Os cacique? seringueiros lá, os patrão, né? Mandado dos patrão, os capanga, né? E não queria que a terra do Quinim fosse demarcada, né? Porque ia tomar uma parte do seringal deles. E aí o patrão peitou os capanga para amarrar o cacique e render ele lá, até ele abrir mão do território. Mas, infelizmente, ele não abriu mão, né?
Tiveram com ele rendido lá umas horas. E ele falou, se não me matarem, eu não abro mão de maneira alguma, de jeito não. E ele não abriu mão, não. Falou, pode matar, mas o território nós vamos conquistar para o povo. E aí eles fizeram só um medo a eles, né? Só um susto. E aí tinha muito esses mandados de patrão, tinha os seus capanga, amedrontar os caciques. E chegou até, né, bater, fazer muitas coisas aí. Tinha muito medo dessa reação dos patrões para cima dos povos indígenas. Ô, Railson, eu fiquei curioso também de você contar um pouquinho, na verdade, ainda nesse momento assim mais da sua infância, se você tem lembrança dos seus avós, dos pais da sua mãe, os pais do seu pai, se eles também foram uma referência assim da identidade, da narrativa do povo Naua, como se afirmando, né? Porque a gente está falando assim de que o povo Nuquini, Puianaua, outros povos indígenas do Acre, né, tiveram esse reconhecimento Uhum. mais cedo, na verdade, né, do que o povo da sua família, né? Uhum. Eu não cheguei pela parte do meu pai, conhecer os meus avós, nem o avó, nem meu avô. Quando eu tive o reconhecimento de conhecer algumas pessoas na minha infância, assim, de 8 anos para frente, que eu fui ter a memória de saber, lembrar das coisas, eles já tinham falecido. Agora, pela parte da minha mãe, eu ainda conheci minha avó, né, meus avós. Meu avô é até o João Batista Carneiro. Ele era um indígena mesmo, daqueles puros, bem dizer, que o pai dele era bem pego na mata mesmo. E eu convivi um pouco com eles. Eles eram aquelas pessoas mais meio fechadas. Eles não gostavam muito de se identificar. Mas eu perguntava muito, né? Eu perguntava muito para eles. O meu avô, como era que ele caçava na mata. E ele era muito matador de anta, ele rastejava muita anta. E perguntava para ele como era que ele rastejava aquele animal e sabia quando estava longe, sabia quando estava perto. Então ele contava um pouco dessa história para mim, dizendo assim, eu conheço pelo rastro. Se ela pisar com o rastro aberto, ela está longe. Se ela fechar o rastro, é porque está perto. E comer muita carne assada, né? E a cultura, eles tinham um tambor grande, fazia caiçuma e passava a noite todinha cantando e batendo naquele bumba até o dia amanhecer. E eles tinham uma buzina de um cano de bambu, que eu ainda lembro bem, quando era para fazer as festas, eles avisavam para os outros parentes que quando ele desse 3 abuzinadas, era festa. E quando desse só uma, porque não tinha festa. Então, muitas vezes eu dormia, me acordava e escutava eles fazendo a festa deles, batendo no tambor. E, de preferência, eles faziam essas festas quando eles matavam alguma caça. E fazia coivara e passava a noite comendo carne assada, tomando caiçuma e marreta no tambor. Eu ainda lembro um pouco dessa história deles. Só que a gente não dava muita curiosidade de estar ali, porque a gente, quando é criança, as coisas passam por despercebidas, às vezes a gente não sabe nem o que tá perdendo dentro dessas histórias dos nossos avós, nossas avós.
Então, mais ou menos é essa pouca historinha que eu sei, eu lembro deles. Já era bem velho eles, quando eu conheci eles. Você lembra se ele falava outra língua? Ele falava a língua portuguesa e falava outra língua também? Eles falavam português, mas era muito pouco mesmo. É muito pouco. Eles falavam mais a língua mesmo. A gente lembra que muitas vezes eles vinham brincar assim, brincava com a gente, falava na língua tradicional. E aí muitas vezes eu perguntava para minha mãe, eu falava, mãe, o que ele estava falando? A mãe, está falando isso. Eu falei, tá. E aí nessa época, se nós tivéssemos botado em prática, hoje nós todos falávamos a língua. Mas aí nós já nascemos em outra geração que agora que nós estamos resgatando um pouco da língua, nós temos 3 professores da língua indígena que está trazendo essa cartilha diretamente para as escolas, para renovar um pouco da cultura. A gente perdeu muito a cultura, mas se Deus quiser nós vamos recuperar. A gente já está bem ativo dentro disso, repassando nas escolas. E um dia os alunos, os parentes, então, cortando a gíria aí, bacana. O Railson, e você falou que perdeu muito da cultura. O que mais que Sim, você lembra nessa sua infância ainda, né? Você bem criança, que sim. tinha, que os mais velhos fazia, que hoje não faz mais, por exemplo? Uma é a dança, que nem eu falei, terminei de falar, a dança, as festas. Hoje nós estamos, agora a gente está começando a fazer o mesmo virtual. No caso, que é um pouco da lembrança que a gente sabe, e a gente começou a colocar em prática. A pintura também, hoje nós já estamos resgatando, né, um pouco da pintura que a gente via, o nosso avô se pintando, né? A questão da outra é o rapé, que hoje é diferenciado, hoje eu uso o rapé assim, individualmente, qualquer coisa já está tomando um rapé aqui, tá. E eu sempre falando, eu alcancei os virtual, e a roda de rapé, mas era cano para fazer uma cura, né? Se a pessoa tava ruim, aqueles que caçavam, às vezes ficava ruim de matar caça, aí eles usavam o rapé, tipo uma defumação, para trazer essa energia de volta e dar sorte. Já hoje, o próprio povo não, eles usam o rapé, mas é assim, ele falou, eu tô meio ruim, tô gripado, então assim, já usa diretamente fora da cultura dos meus avós, no caso, que só tinha o dia certo de usar o rapé, que era para suas curas, algumas coisas espirituais. Mas nós continuamos usando o rapé da mesma forma que eles usavam, né? Eu tenho um pouco da lembrança, meu pai contou, a minha mãe ainda é viva também, ela conta um pouco da história do rapé. A única coisa que nós lembra também, quando eles tomavam chá, mas eu tenho pouca lembrança, para qual era a finalidade e tal, mas a gente sabe que a gente chegou a ver tomar ainda. E o meu avô falava assim, que até hoje o Naua tem, acho que umas 3 ou 4 pessoas Naua que tomam chá, mas eu venho dizendo ainda para eles que não é para todo mundo estar tomando chá, porque é uma bebida sagrada, que meu avô falava, que tem que ter muito cuidado, tem que ter muito respeito, porque ele dizia que era uma bebida muito sagrada. Então, como ela era uma bebida sagrada,
espiritual, né? Tinha que ter toda uma dieta completa para poder usar aquela bebida. Então, assim, eu, provavelmente como cacique, até hoje eu ainda não cheguei a tomar, por causa que eu ainda lembro do que eles falavam. Tem que estar preparado para poder tomar. Se tiver despreparado, pode dar problema. Então, eu ainda lembro um pouco quando eles falavam disso. Estou até participando de uma reunião do Daimon, né? E eu até falei, eu acho, qualquer parente chega, pega lá, toma de qualquer forma, não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que pode, a reação que pode dar contra ele, não sabe nem que maneira que ele está preparado. Então, por esse motivo que os Nava, nós temos a planta lá na aldeia, mas nós estamos ainda se preparando para quando aplicar seguro e com garantia nos outros parentes. Então, a gente ainda está preparando essas pessoas que possa fazer esse ritual sobre essa bebida. Um chama de unil, outro chama de cipó, tem vários nomes, né? Daime e tal. Tem vários nomes, de cada povo tem um nome diferente. Então, eu lembro muito disso ainda. Ainda cansei de ir para as festas deles. Ele batia no tambor, cantava a noite todinha, quase uma música. Dizia, ele batia no tambor, cantava menina bonita, carteira ceia do Oibamba, menina bonita, carteira ceia do Oibamba, menina bonita, carteira ceia do Oibamba. A noite todinha. Eu falei, o parente só canta a música. Mas é isso, eu gostava muito, né? Fiquei muito tempo junto com eles. Eu era aquele menino curioso que eu estava no meio, eu gostava de estar no meio. Eles judiavam muito de mim, mas eu gostava de estar no meio. É um pouco dessa história aí. É isso. Ô, Wilson, o contexto assim de você estar contando de muita riqueza, né, cultural, mas também de violência, né, de Isso, você trabalhar desde cedo, né, no isso. seringal e tudo mais. Queria saber um pouquinho mais assim, tem a sua família, mas quantas famílias, mais ou menos, formam a comunidade do povo Naua também? Sim. São 78 famílias e 522 pessoas. Todo esse povo na água lá. E aí, conta um pouquinho mais de como foi essa. O que você lembra do seringal, né? Que você falou que foi. Como é que era a sua vida com 10 anos, trabalhando no seringal, acompanhando seu pai? O que você lembra disso? Eu ia cortar, muitas vezes meu pai cortava e eu ia colher mais ele. Né? Eu colher, você tirava a tigela da seringa, aí colher e colocava dentro de um vaso, que isso é o balde, chamava de balde. E eu acompanhava ele, e aí muitos dias eu dizia para ele, eu falei, pai, eu tinha muita vontade de tocar violão, né? Falei, pai, eu vou colher esse mês todinho para o senhor comprar um violão para mim. E violão nada, eu vou comprar uma faca de seringa. A faca de seringa é aquela que você cortar. Comprar uma faca de seringa para você. E aí eu dizia para ele, amanhã eu vou de novo. Vou todo dia mais o senhor, para o senhor comprar um violãozinho para mim. E até que um dia ele foi e comprou o violão. Né? Eu até aprendi a tocar, eu toco violão. Aí depois eu comecei a trabalhar mais ele e dizia, agora eu quero um relógio, que é para saber que hora é que tem para quando estiver na mata. Aí depois ele comprou um relógio, mas era muito difícil comprar esse material naquela época, muito difícil. O relógio chamava de Oriente. Tinha o CX5 e o Oriente na época. Eram as duas qualidades de relógio que existiam. Aí ele comprou o relógio, o meu era o Oriente. Que ele comprou. Caríssimo, pessoal. Passamos quase um ano todinho colhendo estrada para pagar.
Eu trabalhei muito, sim, mas meu pai, ajudei muito ele. E a gente via que era uma vida muito sofrida dele. Na época, a gente não existia o motor, né? Que nem tem hoje. Não tinha motor. O motor era o varejão, aquela vara que tirava para varejar naquelas canoas feitas de pau mesmo. Então, muitas vezes nós saía lá da colocação para ir comprar as coisas onde estava o patrão. Nós éramos de remo. Nós éramos 6 irmãos. Aí meu pai pulava na proa desses barcos e nós, cada carro, pegava um remo. E o garapé cheio, corria. E o remo comendo no centro. Todo final de semana nós fazíamos essa correria. Ia comprar as coisas e voltava para trabalhar a semana. Então, era muito difícil a vida, muito difícil. Nós passávamos muitas vezes. Meu pai conta que ele veio lá da aldeia aqui para Cruzeiro do Sul. Era de remo. Era de remo que eles iam. Eles gastavam um mês todinho de subida. Ele, quando chegava lá na comunidade, muitas vezes já tinha comido a feira que levava todinha. Ia subindo. Hoje, de motor, nós gastamos 2 dias. Na época, eles gastavam um mês de varejão. Era muito difícil a vida. Aí, tanto que eu vim ter o conhecimento da cidade, depois dos meus 15 anos, foi que eu vim ter conhecimento na cidade. Aí meu pai me trouxe, e aí foi que eu vim saber o que era a cidade. É Cruzeiro do Sul, que Manso Lima, ainda nessa época, tinha alguns caminhozinhos, não era nem município ainda. Aí que eu vim saber o que era a cidade. O pai me leva para a cidade, eu quero conhecer a cidade. Mas é ralado, você vai ter que pegar muito sol, que nós vamos de remo. E eu vim, mas só quis vir uma vez, aí pronto, aí não quis vir mais não. Era muito sofrido, muito sofrido. O couro das mãos caía do meu pai de varejar para poder chegar na aldeia. Nós não tivemos muito acesso, na época a educação não existia para nós. Saúde, nós se curava com remédio tradicional da mata mesmo, que meu pai conhecia. Eu ainda cheguei a ver meus parentes morrendo, que na época não era malária, era uma paludismo que chamavam, uma doença por nome de paludismo, que pegava e morria porque não tinha o medicamento e era difícil, não tinha o acesso ao município para a saúde. Então nós ainda chegamos a perder vários parentes na aldeia por essa doença que afetou e que nós não sabíamos da medicina para curar. Ainda chegamos a perder vários parentes ainda. E perdemos também vários parentes também. Eu lembro que não existia o soro ainda para cobra. A gente tinha só o remédio da mata e muitas vezes não dava o efeito. Então também nós perdemos muitos parentes ainda picados de cobra. Não, estão tudo enterrado lá na aldeia, eles. Ainda tem um cemitério lá. Wilson, eu queria te perguntar um pouco, assim, você tá relatando, né, que você só conheceu a cidade, né, com 15 anos. E onde vocês moravam, na verdade? Onde é o mesmo lugar que você está agora? Como era? Era. E como era na sua infância aí? O que tem Era o mudado mesmo por aí? lugar. Isso. É o mesmo lugar onde nós estamos hoje ainda, que eu nasci e me criei lá naquela região. É a mesma colocação. É por isso que hoje eu conheço tudo na nossa aldeia, lá na nossa região, né? Convivi esse tempo todinho junto com os outros parentes lá, né? E dizendo sempre para eles, vamos, desde criança que eu falo assim, a gente tem que cuidar do que é nosso.
E hoje a gente está cuidando ainda, né, do nosso território, onde a gente nasceu, se criou. A gente tem cemitério dos nossos avós, tudo enterrado na aldeia. E eu estava até conversando um pouco com os parentes, dizendo para eles, está existindo uma lei aí da década de 80, que só ia ter as terras demarcadas quem fosse de 80 e pouco. Falei, nós estamos há 200 anos lá. Então, disso, vocês não se preocupem, porque nós estamos aqui há 200 anos. Não é só de 80, não. Aí eles falaram lá, mas tem perigo? Eu digo, tem não, pode ficar tranquilo. Se tiver de existir a demarcação de terra dada pelo é a do povo não, porque nós nascemos e se criamos nesse território. Então é isso, eu sofri muito na minha infância, na seringa, pescava muito, mas minha mãe, nós brocava o roçado, plantava a roça, o inhame, a banana. Então toda a vida eu trabalhei num pesado mesmo, toda a vida eu fazia muitas empeleitas, brocando os parentes, ganhar meu dinheirozinho. E graças a Deus até hoje a gente conseguiu, né? E vivo voluntariamente, tenho trabalhado muito, muito para o povo, para as organizações muitas vezes. Muitas vezes eu nem lembro se, assim, essa questão de dizer, eu não, só faço isso se for pago, se for por dinheiro. Eu tenho feito muita coisa que a pessoa dá esse sonho de trabalhar, de fazer as coisas, de ajudar o povo, sem ser no dinheiro, cobrando 24 horas. Eu tenho trabalhado muito, me acostumei nessa vida. Ô, Raíssa, mas eu ia te perguntar assim, você falou que é o mesmo lugar que você mora, né? Mas você falou também que vocês moravam numa colocação, né? De seringa. Quando, nessa sua infância, vocês moravam na aldeia ou já era a forma como organiza assim Seringal, quando você nasceu? Sim. É porque eu falei assim nas duas coisas, porque eu não expliquei direito, e agora que eu vou explicar direitinho. Passou, né? Eu falei da colocação, aldeia, Seringal, tudo misturou. Porque esse Seringal era do pai do meu pai, no caso, né? Quando surgiu as questões de seringais, o pai do meu pai, ele comprou esse seringal, né? Ele já comprou de outro parente dele. Então, é por isso que eu falo, nós vivíamos nesse seringal que era do pai do meu pai. Como o meu pai, ele era um filho único, quando o meu avô morreu, ele passou a ser herdeiro desse seringal, no caso, meu pai. Aí meu pai morreu, está com 4 anos. E quando ele morreu, eu já estava no processo de terra indígena e parque nacional e tal. Só que nós temos uma documentação desse território do pai do meu avô. Então, eles, toda a vida, eles permaneceram lá. Só que o seringal, eles arrendavam para os patrões, no caso. E aí é por isso que eu falo em seringal, é porque lá era um seringal. Depois do seringal, aí foi reconhecido como uma terra indígena, no caso, né, na localidade. Mas toda a vida os donos daquela propriedade lá e tudo, patrões e mais patrões entravam e saíam, e era o mesmo povo na hora, no caso, né? A gente só tinha um patrão-chefe que era diferente, ele morava fora da terra, que era quem recebia toda a borracha. Aí era assim. Mas o seringal mesmo, toda a vida foi
do povo Nau, no caso, que era do meu bisavô. Aí passou para o meu avô, e aí o meu pai, como era filho único, quando meu avô morreu, aí meu pai passou a ser dono do seringal. E aí foi na época das nossas gerações que nós tivemos aí meu pai falou assim, isso aqui tudo é nosso, isso aqui eu tenho uma documentação, eu sou herdeiro desse seringal. Eu falei, pai, mas se virar uma terra indígena, o documento fica inválido, ele não vai, ou não, mas mesmo assim tem que guardar o documento, porque que é para provar que isso aqui é uma terra dos Nava há décadas. Então, é mais ou menos, né, quando eu falar em seringal, aldeia, tal, porque era só virando, né? Era só passando de uma colocação para outra. Mas as colocação, ela é mesmo dentro do mesmo garapé. É porque o garapé, ela tem várias colocações, que nem hoje nós temos a aldeia no Recreio, a aldeia Boca Tapada e a aldeia 7 de Setembro. Então, cada uma aldeia dessa era uma colocação. Mas tudo era do meu avô. Aí ele arrendava, né? É assim. E ao mesmo tempo, essas colocações, elas estão dentro da parque da Serra do Divisor? Então, dentro do parque da Serra do Divisor. E você recorda quando esse parque foi delimitado, assim? Teve alguma questão sobre ter povos dentro dessa reserva? Sim, lembro. Eles criaram o parque dentro dessas colocações, desses seringais, né? A gente não tinha muita influência com as autoridades e assim que eles criaram o parque, eles subiram a equipe do IBAMA para fazer uns cadastramentos das famílias, para ver quantas famílias moravam dentro do parque. Porque só criaram no Congresso, só fizeram o projeto, criaram a lei, o parque, mas eles, infelizmente, eles não tinham os dados de quantas pessoas tinham dentro do parque ou que moravam. E aí eles foram fazer o cadastramento, que foi o levantamento das famílias, quantas famílias tinham dentro do parque. E aí, as primeiras famílias que toparam de cara fomos nós, né? E muitos nossos documentos estavam se identificando como Naua, né? Daí, os documentos do meu pai, ele se identificava como Naua, porque na época a FUNAI era que registrava. Então, quando eles pegaram a documentação que viram, eles já foram dizendo, vocês são indígenas? Somos. Nós somos Naua. Ah, mas os Naua tinham sido extintos. Não existe mais Naua. Falei, se não existe para vocês, mas para nós existe. Por quê? Ninguém acaba com o povo todo de uma vez por todas, se não for Deus mandar um dilúvio para acabar com toda a geração. Então, ninguém acaba com uma família assim. Morreu muito. Mas os Nava estão aqui. Agora vocês acharam. E aí eles queriam que a gente saísse de dentro da terra e viesse para um assentamento aqui no município de Manso Lima. Falou, nós não sai não, por causa que nós nascemos e criamos aqui, nós gostamos daqui, nós sabemos o que dá aqui, o que nós planta, o que nós produzimos. Mas, infelizmente, nós não podemos sair daqui. Mas, mesmo assim, eles fizeram o cadastro. Todo mundo. Chegando em Cruzeiro do Sul, eles convocaram uma equipe do CIMI para fiscalizar. E aí é onde foi uma equipe do CIMI lá e conversou com a gente, né, um indigenista. E aí depois o CIMI solicitou a FUNAI, e aí a FUNAI foi lá também. E aí pronto, quando a FUNAI chegou lá, aí a FUNAI já confirmou com toda a letra que a primeira foi quando eu tinha 2 anos de idade que fui registrada pela antropóloga. Então, quando a FUNAI chegou lá, foi a primeira coisa que foi puxado, foi esse assunto. Olha, nós conhecemos esse povo aqui desde essa década, né? Eu até esqueço a data do ano, que esse rapaz, aí levaram até o jornalzinho,
E esse rapaz aqui tinha 2 anos de idade. Então, a gente reconhece que esse povo está aqui, só que nós não sabíamos que era Nama, não sabíamos que era um povo indígena. E aí a gente foi tendo, tipo, uma discussão com o pessoal do parque aí, né? Que eles não queriam reconhecer o povo Nahua, não queria rever os nossos direitos. E aí a gente ainda teve, de 2003, 2004, 2005, a gente teve várias pegadas ainda com o pessoal aí do IBAMA, ICMBio e tudo. Nós chegamos a ir para o pau ainda com eles, né? A gente prendeu 5 avoadeiras deles ainda. Depois, eles queriam emplacar a nossa área de qualquer jeito, como o Parque Nacional da Serra do Divisor. Nós prendimos eles de novo com 2 batelão grandes e agarramos na beira, puxamos o barco para a beira, eles ainda tiraram ainda, e nós jogamos para a beira mesmo, falei, mata um, mas os outros ficam vivos e seguramos mesmo. Então, a gente teve uma disputa aí muito, muito feia com eles ainda. Por 3 vezes a gente teve que prender eles mesmo, levar mesmo na flecha mesmo e na lança, entendeu? Botemos mesmo para Deus, para quem deu. E aí até eles terem o reconhecimento e começar a respeitar, porque eles não queriam respeitar o povo Nahua, eles queriam levar o povo Nahua na pia mesmo, entendeu? Então a gente, por 3 vezes nós tivemos esse confronto com eles. E foi muito tenso, né? Uma vez nós passamos uma semana com eles, rendido lá, ninguém bateu, ninguém não fez nada, só que enquanto o Ministério Público não determinasse um documento e enquanto a FUNAI não tomasse uma posição, ou mesmo o juiz federal, eles não podiam entrar lá dentro da aldeia para fazer nenhum tipo de ação. Até que foi determinado pelo juiz que, enquanto não se resolvesse a questão do povo Nahua, de demarcação, o reconhecimento ou o respeito, não podia entrar nenhum tipo de órgão lá. E aí até que foi quebrando, e eles conseguiram reconhecer e voltaram o movimento do parque de novo. Mas aqui e acolá eles estão dando um pontapé na gente, mas só que a gente não afina para eles não também. Porque é um território nosso, nós nascemos e criamos lá a gente tem uma geração morta, enterrada naquele território. Então, provavelmente, dentro da terra indígena Nahua, não é todo mundo que entra lá para querer falar coisa que não agrada os indígenas, não, porque nós pegamos o cabra mesmo. É um povo bacana, um povo respeitador, mas se o cara entrar para desrespeitar o povo pega eles. A gente já entrou em vários conflitos, nós prendimos até a FUNAI também. É tanto que hoje nós estamos fazendo uma alta demarcação da terra por conta própria mesmo. E a FUNAI não quer reconhecer e também ninguém quer contato com o FUNAI para ser negativo com a gente. Falei, vamos lá. Nós estamos trabalhando lá, fazendo a picada. A gente levou um grupo de repórteres lá para divulgar para a gente. Porque tudo que nós faz dentro da lei, nós não faz contra a lei. É uma luta de 22 anos, não de 22 anos, mas é uma luta que vem há anos se arrastando. E o povo Nahua já chega. A gente vê que é tanta lei criada, tanta coisa criando, lei por cima de lei, lei por cima de lei. Se nós pegar alguns caçadores caçando, a gente toma arma, toma caça que tiver, porque as autoridades não nos ajudam, né? Está cuidando do nosso território. Você contou aí, Sim. muito massa esse processo de autodemarcação, tudo. Eu vou depois pedir para você contar em detalhe isso, mas voltando um pouco ainda, queria voltar lá para esse período ainda A infância. das primeiras lutas Nahua, né, que você estava falando dessa demarcação Nahua. Isso. Mas antes eu queria saber, assim, que nem você falou que aconteceu aquela
aquele incidente, né, com o cacique Puyanawa, que amarraram, era No Puyanawa que você Quinim, falou? é o no Quinim, No Quini. no Com Quinim. alguém do seu povo acontecia esse tipo de coisa também? De ter conflito com o patrão, ter ameaça? Não, assim, com o nosso povo não, não aconteceu de render, mas eu já fui, né, eu já fui vítima também dessa mesma ação, no caso, dentro da luta do povo, lutando pela terra, né? Como é uma área que passa de fronteira, né? Eu também já fui atacado já, eu fui atacado pelo tiro, já me deram um tiro também, já. Eu ia passando no rio e o cara atirou, né? Porque não quer muitas pessoas não querem que a gente tenha uma terra demarcada, que tenha os direitos. Outros falam que o indígena tem mais direito do que o branco. Falou, não, os direitos são iguais. Do jeito que tem a FUNAI para defender o movimento indígena, quando defendia, que hoje não defende mais, tem o sindicato, né? Tem o INCRA. A gente sabe que hoje, dentro do meio ambiente, tem o IMAC, tem o próprio CNBio, que eles podem também. Então, assim, pelo lado branco, se for buscar, tem mais entidade para se defender e o apoiar do que mesmo dentro do movimento indígena. E o movimento indígena, a gente sabe que tem alguns parceiros, mas o órgão principal se chama de FUNAI, é quem bate o martelo. E hoje, a FUNAI não se importa mais com isso, não. Mas essa história do tiro, como é que foi? Quem que te atacou? É porque eu sempre venho falando assim que eu não quero envolvimento de bebida alcoólica dentro da aldeia, eu não aceito isso. O tráfico de droga, eu peço para, quando eu falo na minha reunião, eu digo assim que quem quiser fazer a sua vida, viva do jeito que quiser, só que eu também não aceito dentro da aldeia de maneira alguma. Se a pessoa quiser passar no rio, porque o rio é público, pode passar, mas permanecer dentro da aldeia, se eu souber, eu entrego para a polícia, né? E é mais ou menos esse tipo de ação que traz essa rixa deles para cima de mim, porque eu não acoito e não apoio, e se tiver algum parente querendo se envolver, eu lasco ele na polícia logo, e comigo é assim mesmo, estou bem reto isso, né? Se o cara fugiu fora da lei, eu polícia no rabo dele, isso que não dá certo, pode ser parente, pode não ser, e é por isso que eles têm raiva de mim, por isso, porque eu não acoito, porque se eu acoitar, chega um momento que nem outras terras indígenas tá sem condições de se resolver os problemas, e já tem vários tipos de grupos, de facções envolvidos dentro das terras indígenas. Então, por isso que eles têm raiva de mim, porque eu não acoito esse tipo de coisa, né? E, cacique, então, dá para ver pela sua fala aí, né, que você é uma pessoa bem valente, né? Não Como, como foi que você foi se tornando isso? Como é que foi que você foi se tornando uma liderança? As primeiras vezes que você foi tendo essa postura de liderar, de enfrentar? eu sempre tive, desde o início, que eu venho falando para o povo, pessoal, um parente, eu sou cacique, vocês que disseram que eu tinha que ser uma liderança. Então, eu queria ser uma liderança para me liderar o povo, ter respeito pelo povo, o povo ter respeito por mim, mas eu também não queria ser um cacique dizendo para eles, para mim ter medo do meu próprio povo, que nem vários caciques que eu conheço têm medo dos seus próprios parentes.
Então, se eu tiver medo de dirigir o próprio povo meu, os próprios meus parentes tiver medo de falar alguma coisa para eles, a verdade, ou dizer o que tem que fazer, o que está errado, aí eu não sou cacique. Por quê? O povo toma aquela postura de falar assim, você é isso, aquilo outro, você mente, você, entendeu? Você rouba projeto, você faz aquilo todo. Então, assim, eu tenho 22 anos de reunião, nunca nenhum parente meu abriu a boca para dizer que eu sou isso ou sou aquilo. Não. Eu tenho todo o cuidado do mundo para mim não fazer as coisas, o parente não dizer assim, tu é o primeiro que faz, por isso que eu faço. Então, eu tenho muito cuidado como liderança para que não fazer certo tipo de coisa, muitas coisas eu evito, né? Tem muitas vezes que tem até eles gostam de fazer um torneio, um jogo, aí muitas vezes eu tenho até vontade de ir lá, mas depois eu falo, não vou não, fico em casa, tem uma festinha lá, eles ficam na festa dele, eu também não vou, e para depois não ser, não, tu estava lá, tu é o primeiro, então eu tenho tido muito cuidado de, quando eu cobrar o parente, eu cobrar com todas as letras que ele não tem aquela resposta para falar assim, não, você fez também, eu fiz, por isso eu fiz. Então, eu tenho tido muito cuidado de trabalhar dentro dessa liderança, e o povo, graças a Deus, que hoje o meu povo gosta de mim demais, né? É por isso que problema para resolver, eu trago o povo todo junto, nós resolvemos, se eu quiser 50 homens, tem 50 do meu lado, 100, é assim. Por quê? Eu jogo limpo com eles, né? Falo assim, nem na época da política, falar um pouco da política, não sei se pode, Pode. tem muitos caciques que usam o nome da comunidade para fazer uma política, para ganhar um dinheiro, para ganhar uma gasolina, né? E eu digo assim, nem na época da política, é o tempo mais sujo que tem de mentira, eu não uso o nome de vocês. Se o político quiser conversar com o pessoal, quiser o apoio, eu não resolvo aqui na cidade, ele vai ter que ir na aldeia para resolver com o povo lá. Ele tem que ir lá e dizer para o povo o que é que ele pode fazer se ele chegar a ser político. Porque senão eu que fico por mentiroso, dizer, não, o cara prometeu isso, o cara se elegeu e não fez. Então, vá lá dizer para o povo todinho ouvir. Porque se ficar por mentiroso, vai ficar você, não eu. E sempre eu venho trabalhando dessa forma com o meu povo. E é por isso que o povo gosta de mim por causa disso. Mas, ô Railson, como foi que escolheram, que você não contou, como foi que falaram assim, não, agora você vai ser o cacique, né? Por que foi você decidido? Eu fiquei até impressionado, porque tinha vários parentes, né? Aliás, eu sou um dos irmãos quase encostados dos mais novos, né? E eu tenho mais dois irmãos que são mais velhos do que eu. Tem um que já está se aposentando aí, tem 60 e poucos anos já. E aí passou essa avaliação por todo mundo. E chegou até a porta da minha casa dizendo que quem a FUNAI passava, com o Marrucime, perguntando quem pode ser o cacique. A primeira indicação foi do cacique Nuquini, Paulo César Nuquini, que ele é o cacique do povo Nuquini. Então, quando a FUNAI, antes de chegar na terra indígena, já perguntou para o cacique Nuquini se ele via alguém que podia ser um cacique do povo não. Ele falou, ó, eu vou indicar uma pessoa, mas não tenho nada a ver com isso, mas pelos anos de trabalho que eu vivo aqui vizinho com eles, e conheço a história deles também, é o Railson. E aí eu nem sabia disso. E aí a FUNAI entrou, foi conversando de casa em casa, de casa em casa, e eu era o derradeiro morador no Recreio. Era o derradeiro morador eu. E aí, quando chegou lá em casa, já chegaram com a decisão, dizendo, o cacique é você.
que aí a gente vem perguntando o povo quem pode ser uma liderança e todo mundo vem dizendo que é você, que é o liderança. Eu, meio acanhado, né, com vergonha naquela época, falei, bom, eu não sei nem o que é cacique. Ah, mas você vai saber, é rápido, você sabe. Então, eu aceitei, né? E com a semana me chamaram, eu disse ir para a cidade, participei de 2 reuniões, e nas reuniões eu fiz as minhas avaliações dentro da necessidade, dentro do conhecimento do povo. E aí o povo gostaram mesmo da comunidade, falou, não, é você mesmo. E eu também até, assim, tenho buscado muitos benefícios para dentro da comunidade, né? Na época a gente não tinha nenhum professor. Na entrada, como liderança, hoje nós temos 16. A história mudou. Nós não tínhamos pessoas nem com 4ª série na época. Hoje nós temos pessoas já estudando aqui na universidade, né, fazendo faculdade. Nós temos 8 professoras que estão terminando a faculdade, né? São 4 terminando faculdade indígena e 4 não indígena, que é o PAFOR que chama. Dentro da saúde, nós temos 8 agentes de saúde, microscopista e AIS, a ISAM. Então, a coisa, cada dia passa, ela está evoluindo, eu estou buscando mais benefícios para a comunidade, mesmo a terra não sendo demarcada, a gente consegue pequenos projetos, consegue um kit de caifarinha, consegue uma canoa, consegue um motor, né? Nós estamos, pelo lado do Estado, eu tenho pressionado muito o governo. Em 2019 foi construído 3 escolas novas dentro da nossa aldeia, que ainda nem funcionou, né? E eu busco muita parceria a nível de governo, do município, junto com a equipe do CIMI aí, a gente faz pequenos projetos para produção, para dentro da comunidade. Então, assim, eu tenho ajudado muito, muito a comunidade de peito aberto, sem enganar o povo. Então, assim, tudo que eu faço, eu jogo em aberto para a comunidade. Eu falo assim, eu estou participando de uma reunião com o Jonas lá e os meninos, dizendo um pouco da história, como é a reunião, o processo, para que serve, né? E estou gostando da participação. E, para mim, se eu pudesse não falhar uma reunião, para mim seria ótimo para mim, porque para mim é um aprendizado muito grande, estar trocando experiência com um, com o outro, com cada povo diferente, falando uma história diferente. Então, assim, é uma história muito, muito valiosa para mim como liderança, né? Tá tendo esses contatos. Então, assim, quando eu faço minhas reuniões, eu falo um pouco também dessas nossas reuniões que nós estamos participando, um pouco, né, como está dando o andamento, né? As parcerias que a gente busca também. Então, João, é chão, é muita coisa para um cacique desenvolver, né? Eu estava conversando que uma agenda uma em cima da outra, né? Tanto preocupado com a comunidade, mas tem que estar dentro do movimento também para estar acompanhando, né, um pouco das caminhadas do que passa pelo mundo inteiro. O cacique tem que ter o conhecimento de tudo. Não, eu tava ouvindo você contar dessa sua atuação, né? Como, apesar de não ter um reconhecimento oficial da terra, enfim, do Estado, né? Você tem Isso. conseguido fazer uma série de conquistas, né, para o povo, né? E queria entrar nesse assunto que você comentou, que o Jonas falou que tem realmente o maior interesse, né? De como surgiu essa inspiração para você iniciar esse processo de autodemarcação do território, né? Você teve uma referência para se inspirar nesse processo político, né?
como tem sido construído? Desde quando? Como que você pode contar essa história para a gente, assim? Um pouco dessa alta demarcação, né? Sim. Eu participei, né? Eu participei de uma reunião sobre essa estrada que via Cruzeiro do Sul a Pucallpa, né? Esse foi a primeira parte preocupante que eu participei dessa reunião aqui, respeito esse projeto. E aí, aonde passa muito perto da terra indígena Nahua. E aí foi aonde eu me preocupei e também tomei uma decisão, por causa que eu fiquei pensando como é que um projeto do governo federal assina o decreto a construção de uma rodovia que passa por dentro de uma terra de preservação ambiental, que esse é o Parque Nacional, onde vai destruir várias aves, né, várias espécies vai ser destruídas, vários garapé vai ser tampado, e uma destruição aí de mata, floresta aí, inesquecível, muita zoada na mata das máquinas, vai espantar a alimentação, a caça que tem na mata, tudo, vai se acabar tudo, porque elas vão embora, fogem. E também as ameaças que essa estrada vai trazer diretamente para dentro da nossa terra. E o governo acha que está tudo bem, tem que ser feito. Beleza. E não quer dar o reconhecimento de uma demarcação, de uma picadazinha, que ninguém vai fazer derriba, para demarcar uma área para o povo sobreviver, 522 pessoas, que toda essa geração está crescendo da noite para o dia, que é vida. Então, no lugar de estar dando direito para um povo, com a vida, que é vida, está tirando a vida do povo. E aí eu fiz uma reunião na comunidade e chamei todo o povo e comecei a participar um pouco da situação, do que vai acontecer, e disse para o povo, eu acho que não dá de nós esperar mais pelo presidente, mais pela FUNAI, que ninguém não dá uma resposta para nós, e não adianta nós demarcar uma terra, nós estamos com 22 anos de luta, esperar mais 22 anos, depois que não tiver mais nada dentro dessa terra para nós sobreviver, nem caça, nem pesca, nem nada, que depois que invadirem tudo, e aí nós vamos querer uma demarcação de uma terra, depois que não tiver mais nada dentro, parente. Eu acho que está na hora de nós se reunir e demarcar nossa terra por conta própria, fazer alta demarcação e dizer, daqui para cá é a terra indígena Nahua, daqui para cá é Parque Nacional da Serra do Divisor, quiserem tocar fogo, toque. Mas essa área aqui nós vamos ter que cuidar dela. Porque o presidente não está nem aí para quem está sofrendo as ameaças, ele não está nem aí. Ele quer se aparecer e dizer assim, eu consegui uma estrada de Cruzeiro do Sul a Pucallpa. Ele quer ganhar as eleições, quer nome. Não está nem aí para a desgraça dos pobres, que está lá nas fronteiras, arriscando a sua vida para sobreviver. Então, eu sempre fui mais pela parte pobre, porque eu sempre fui pobre até hoje, e eu puno mais pela parte, a classe menor. Então, vamos demarcar nossa terra, vamos fazer a fiscalização, não vamos deixar ninguém entrar mais dentro de fora, se não ser o povo, para tirar
uma vara, uma espécie de nada, e nem sequer uma caça. Vamos cuidar, está na hora de nós cuidar. Porque eu pensava que o parque era uma área de preservação ambiental, mas infelizmente está servindo para a rodovia, está servindo para os fazendeiros fazer fazenda, porque eles desmatam todos os anos para fazer fazenda. Agora mesmo eu passei por dentro de uma desmatação, eles desmatando, plantando capim para criar boi, e o nosso gestor, que são pagos para isso, não cuida. Nós tem fiscal, que é pago para isso, do CNBio, para fiscalizar, nada é feito. Na mesa deles, está dando mais de 1 palmo de altura de documento que eu repasso para ele, dizendo o que está acontecendo dentro do Parque Nacional da Serra do Divisor. Nada. Você vê no Rio, os visitantes passam, poluindo o rio, joga de saca de lixo no rio, passando na porta das casas do nosso. Falei, nós vamos dar providência disso, e depois da alta demarcação, para nós chamar a atenção, essa população, que chama de fiscal de CNBio, gestor do parque, nós somos capazes de fechar o Rio Moa para dizer a impureza que esses visitantes estão jogando no rio, para nós beber a água, porque nós não tem água tratada, nós bebemos água do rio. Então, é muito, muito arriscada a nossa vida, até na água que nós bebemos, porque é muito poluída por esses caras que passam aí, né? E aí eu já estou cansado de sofrer, eu não aguento mais estar dizendo, vamos cuidar disso, tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma ordem de levar o lixo para a Serra do Boi, trazer para o município de Manso Lima, não jogar no meio do rio, e aí nós vamos lá e beber a água, os indígenas bebem a água do rio, porque nós não tem poço artesiano na nossa aldeia ainda, nós bebemos água do Garapé. Então, é uma decisão que os Naua tomaram de fazer isso, porque nós somos obrigados a fazer. Isso não quer dizer que a gente está fazendo isso desacatando as leis, desacatando a autoridade, não. Nós estamos fazendo isso obrigado a fazer, é obrigatório. Ou faz, ou a coisa pega fogo. Porque se corresse tudo bem, nós não estávamos sofrendo tanto que eu estou sofrendo hoje, nessa área de fronteira, para demarcar essa terra. Porque a gente tinha os fiscal, fiscalizava, estava tudo bem, junto com o povo, estava de ir aguardando. Só que chegou um momento que estourou. Não deu mais de aguentar, nem de guardar. Então, é essa decisão que eu digo para vocês que eu tomei para fazer a alta demarcação e para dividir o parque com uma terra indígena. Mas estou em aberto para qualquer diálogo com o gestor do parque, para cuidar, ser parceiro, tudo. Entendeu? Não tenho nada contra. Agora, eu queria que eles cuidassem que nem os Naua estão cuidando hoje do seu próprio território. Não ganhasse só o dinheiro do governo e não fizesse nenhum tipo de ação. Né? Eu, falando um pouco assim desse relacionamento da lei, de coisa, hoje eu assim, só, não sei se mas eu vou falar para vocês que é muito importante isso, né? Hoje nós temos uma base do 61 bis, né, das Forças Armadas aí, lá no São Salvador, né? Lá no São Salvador. Quando os parentes vêm descendo, muitas vezes trazem 1 quilinho de carne para comer na cidade, e o índio gosta de carne, eles tomam 1 quilo de carne. E aí eu me perguntando dentro de mim mesmo, eu tenho 48 anos, eu nunca vi eles tomar e nem prender um traficante, dizer assim, eu prendi pelo menos 1 quilo de cocaína, não. Os caras passam na porta, os caras bagunçam. E, dentro do meu reconhecimento, aonde eles estão tomando 1 quilo de carne dos parentes que estão descendo, durante anos,
que eles nunca fizeram uma apreensão a tráfico de droga, passa toneladas e mais toneladas na porta. Então, assim, meu amigo, ele só ganha o dinheiro do nosso Brasil, só gasta dinheiro à toa. É isso. Coloca 100, 200 homens lá numa base que passa de ano que não prende nada. Mas eu conversei com o tenente, pedi ajuda a ele. Tenente, preciso da ajuda de vocês, preciso que vocês me acompanhem nessa área de fronteira para vocês conhecer a realidade e saber por onde é que está passando as coisas. Agora, para isso, eu preciso que vocês sejam meu parceiro, porque se vocês não assinar um termo comigo dizendo que é parceiro do povo, só pelas minhas informações eu não dou para eles de maneira alguma. Porque eu tenho medo que é muito perigoso. Agora, você podia detalhar um pouquinho como é que você fez essa autodemarcação, né? Porque foi esses dias agora, né, que você fez isso, né? Foi. Começou no dia 22 de maio, né? E nós começamos do Igarapé no Recreio até o Igarapé Zumira, que é o divisor da terra. A terra indígena, ela começa do Igarapé Jordão, aí tem o No Recreio e o Igarapé Zumira, na área de frente do Rio Moa. No fundo, ela sobe pelo Igarapé Zumira e pelo Igarapé Jordão. Chegando lá na fronteira, aí nós subindo pelo No Recreio, aí nós tiramos do Igarapé No Recreio, o Igarapé Zumira. Terminemos, aí tiremos do Igarapé No Recreio, o Igarapé Forquilha e o Igarapé Tapada, que é o divisor da terra para a cabeceira do outro Igarapé, que se chama de Jordão. Então, nesse território, nós gastamos 220 dias, foi 220 diárias de teçado. Só que a alta demarcação nós estamos fazendo dentro de um processo bem bacana. Nós estamos só brocando por baixo, faz a trilha bem larga, broca por baixo e tirando os paus do meio da trilha só. Nós não estamos fazendo derribada, porque a gente achou que fica mais bonito e é uma coisa mais para proteger um pouco, né, o meio ambiente, para não estar derribando pau, tampando garapé, fazendo tipo de coisa. Então, naqueles garapé a gente coloca só as pontes, que a gente chama de ponte, e só limpando mesmo por baixo, só fazendo a picada por baixo, cortando, tirando os paus e só limpando. Até chegar no travessão do divisor lá. Então, nós já temos gastamos já 200 e poucos dias, mas o restante que falta fazer, a gente ainda leva o resto desse tempo ainda. Então, vai levar um tempo ainda para terminar de concluir. Porque tem uma parte que é meia grande, de lateral pela parte. Mas eu acho que daqui até o final do ano porque nós temos dificuldade de chegar até lá nesse período, porque morrer é muito seco. E aí a gente tem que esperar um pouco, dar uma água para poder subir com material. Lá de casa para lá a gente tira no dia de viagem, dá um dia. Agora, Então, você falou também que estava fazendo um processo de fiscalização, né? Na terra tem invasão de grileiro, de madeireiro, tem esse tipo de coisa também? Tem. Dentro da terra estava tendo. Eles estavam caçando para negociar no município, né? Não o próprio povo, mas o pessoal do assentamento. O próprio pessoal aqui do município sai daqui para ir caçar lá. Matava de 6 antas e trazia para vender no município. A madeira, eles estavam também utilizando a madeira, né, para fazer comércio aqui na cidade. Estavam trazendo madeira para vender.
praguemos umas 2 vezes ainda, prendemos as madeiras, tá até preso lá. E eles tiram lá, serra e traz para vender aqui na cidade. Fazer casa, negociar, fazer alguma coisa. Então, assim, tudo isso, a gente impediu, a gente conversou, dizemos para eles que daquele travessão, daquela demarcação ali, para lá, eles podiam fazer o que eles quisessem fazer, porque não era responsabilidade mais minha, era do CNBio, mas daquele travessão para cá, que é dentro da terra indígena, nós não queríamos mais nenhum tipo de ação, caçada para vender, pesca ilegal, tiração de madeira, e provavelmente aquela área ali que a gente estava cuidando seria uma área de proteção ambiental. Então, assim, é uma área de proteção para quando a gente quiser ir lá, a gente ir e ver, né? Então, assim, nossa área lá, a gente tem cuidado anos e anos, ela tem muita riqueza, muita madeira, aguano, cumaru, cedro, você vê na beira do rio mesmo, e muita caça. Agora que nós subimos, ontem, descendo aí, que viu o veado na beira do rio, e na praia mesmo, veado em pé, olhando pra gente, né? Nós estava lá e veio uma anta mesmo no porto, onde nós estávamos agora lá. Só que aí ninguém filmou isso, não. A gente não falou, não pode filmar não isso aí. Mas é uma área muito rica, né? E tem que ser cuidada, porque se não cuidar, os caras invadem. Ô Wilson, eu fiquei curioso assim que você está contando que esse processo ele veio muito do desmonte da política ambiental, do desmonte, do desleixo, né, de cuidar de um parque nacional como esse, né? Inclusive com esse plano, né, de fazer essa rodovia, né, pelo Pucallpa, Cruzeiro do Sul, né? Então, uma coisa que obriga vocês a se auto-organizarem por causa da falta de cuidado no exterior, assim, né? Aí você mencionou esse tenente, no caso, né? Eu queria saber se tem algum tipo de organizações, instituições que estão sendo aliadas, parceiras, né, do povo Naua nesse processo que vocês estão tendo autonomia de fazer, né, da autodemarcação. Está tendo algum tipo de apoio, qualquer, de organização, né? Sim, nós temos uma organização do CIMI que sempre nos apoiou, no caso, né? Tem o CIMI, nós temos a CPI Acre, que é aqui em Rio Branco, né? Que a CPI é organizações, eu estou esquecido lá do movimento indígena, e eles também nos apoiam. Nós temos a SEMA, né? Que é outro órgão aqui do governo, que nos apoia, né? E diante disso, a gente está tendo um apoio agora do Exército também, né? Eles falaram que se a gente quiser o acompanhamento deles até de proteção ao povo nessa fiscalização, vai que enquanto um cara doido aí queira atirar-nos lá ou você fazer alguma coisa, eles também deixaram bem aberto que só fazer uma carta e manda para o comandante que eles autorizam eles nos acompanhar. Porque eles estão vendo a realidade, eles estão sabendo que a verdade é essa mesmo. E o CNBio até agora não se manifestou se apoio, se é contra, se é a favor. Eu vou entrar em contato para sentar com eles, para colocar a coisa na mesa. E a FUNAI, também vou conversar com a FUNAI a respeito disso. Eu quero receber pelo menos um não deles, né? Para depois eles não falar que não, porque você fez a coisa por conta própria. Então, só que a FUNAI sabe, só que não se manifestou até agora. Até para a entrada do nosso repórter lá dentro, que foi para a gente fazer alguma divulgação, ver as coisas, e não de terceira, mas a mostrar de primeira como a gente está trabalhando, as organizações, e como está fazendo o movimento lá dentro. A FUNAI foi contra a entrada deles lá.
Só que eu falei, só que quem manda lá é nós, né? Eu falei, não. Fizemos um documento, uma baixa-assinada, com todos os parentes assinou, cacique, professor, agente de saúde, e mandamos para a FUNAI. Ó, os caras vão sim. Se vocês não querem trabalhar, não atrapalha. E aí eles foram. Então, sempre a gente resolve assim dessa maneira, mas a gente tem pouco apoio, assim, das entidades. Eu conversando aqui, a Câmara de Vereador de Manso Lima também, eu conversando pedi o apoio ao município, não financeira, mas um apoio de reconhecimento, se ele reconhece o povo, se eles, o que eles acham, se o povo merece uma terra demarcada ou não. Então, eu pedi para o presidente da Câmara fazer um documento de reconhecimento. Então, ele falou que está fazendo um documento, o prefeito vai assinar com o nosso apoiador também, dizer que está pronto para nos apoiar dentro dessa luta. Então, assim, a gente está conseguindo um pouquinho daqui, um pouquinho da lá, né? Mas a gente está conseguindo alguns apoiadores. Mas nós temos feito a maioria por conta própria mesmo. Reúne um parente daqui, reúne um parente da lá, um dá tanto, outro dá tanto, a gente compra o combustível, compra alimentação e a gente está indo. Nós somos um povo meio unido. Na hora de resolver as coisas, a gente faz uma cota de dinheiro, pega um tanto de um tanto do outro, faz as compras e entra para trabalhar. Eu estava dizendo assim que nós não vamos brigar mais agora pela demarcação, vamos brigar agora pelo documento, que a demarcação nós estamos fazendo. Não, legal. Não, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque a gente deu uma pulada, né, para os dias de hoje, que é isso que você está fazendo. Isso, deu uma pulada mesmo. Mas eu queria saber se você teve alguma outra luta importante, desde que você teve alguma outra conquista nesses 20 anos, algum outro embate que você fez na sua história aí. Eu assim, foi uma luta desses 22 anos aí, não só a conquista da terra, mas foi um grande conhecimento de experiência que eu tive, né? Outra, a gente teve muito conhecimento de vários parceiros. Hoje é o seguinte, a gente tem uma população muito grande, reconhecida, que eu reconheci, que faz parte do movimento, vários caciques na luta. Então, não foi só dizer assim, não, eu entrei para conquistar só a terra, não. Eu conquistei várias coisas, né? Foi uma conquista de várias coisas. Uma conquista dentro de todo o movimento, no caso, conquista dentro da educação, né? Foi uma conquista muito grande dentro da saúde também. Uma conquista da produção, de troca de experiência com vários caciques, que a gente já se encontrou com vários deles, cada povo numa luta diferente, e as parcerias que a gente tem tido com os governos, tanto estadual como... Mutou de novo sem querer. Ficou mudo de novo, cacique. Do movimento CPI, hoje nós temos a CPI, que é uns parceiros nossos, nós temos a SEMA, a UPIACRE, MAIACRE, nós temos a UPIGE, que é a Organização dos Povos Indígenas da região do Juruá, né, que é uma associação, e através do CIMI também a gente tem, foi uma conquista não só do povo do CIMI, mas foi uma conquista também de estar conhecendo algumas ONG fora, de projeto financeiro e tal, e a gente montou uma parceria para estar ajudando dentro das comunidades, alguns projetos.
Então, assim, foi uma conquista, geralmente, do mundo inteiro, de reconhecimento, né? E de sabedoria também. E cada dia passa, a gente está mais uma conquista. Então, os nossos encontros aqui, né, Jonas, para mim, é mais uma conquista, né? De sabedoria, mais parceiro, conhecer. Então, tudo isso a gente vai tendo esse conhecimento, né, que se chama, que eu considero como uma conquista do povo, né? E a gente hoje está trabalhando, né? Está dentro desses processos, cada um parceiro desses que nos apoia e que nos ajuda também dentro de contribuir em alguma coisa aí, uma divulgação, um ensinamento, uma pergunta, até uma pergunta já é uma conquista. Perguntou, você respondeu, e aí o cara já falou, olha, eu não sabia disso, mas hoje eu estou sabendo, então conquistou já aquilo. Mais ou menos isso. Nossa, Railson, é muita conquista mesmo, né? Dentro de todas É, essas conquistas, assim, teve alguma que tem alguma história interessante, ou foi alguma coisa que te marcou, assim, que você gostaria de compartilhar? todo dentro dessa conquista, né? Tem muitas histórias que às vezes a gente não consegue esquecer, né? Por acaso, às vezes eu fico pensando, uma conquista dentro da educação que nós não tinha a oportunidade de ver um professor do próprio povo ensinando o próprio parente seu, que para mim isso eu não esqueço nunca, né? Eu fazer uma conquista dessa e hoje o próprio meu filho, minha filha no caso, já foi minha professora. Filha minha já foi minha professora. Eu não sabia ler, aí ela tinha a façanha que chamava, que dava aula para os idosos, né? E aí ela se inscreveu e passou. Então, assim, dentro é uma conquista que eu aprendi algumas coisinhas já que a própria minha filha me ensinou, no caso. Então, dentro da educação é uma conquista que marca muito, sem a gente ficar pensando o tempo todo que, no caso, eu era para ser o professor dela, ela que foi minha professora. Então, isso tudo é fruto da conquista do povo Naua, né? E tudo isso hoje na terra indígena, educadora, 16 professoras, e infelizmente não existia, não tinha ninguém. Então, tem muita conquista dentro da luta. Então, conta um pouquinho dessa, de como foi essa conquista na educação, de ter professor indígena, da sua filha virar sua professora. E aí a Secretaria de Educação do Estado mandou pedir 2 pessoas do povo Naua para dar um treinamento para vir dar aula dentro da aldeia. Aí, na época, a gente mandou Aldecilda Carneiro de Oliveira e a Lucila, né? Aí foi as 2. Elas fizeram um curso, treinamentozinho, e foram. Ela tinha a 4ª série. Aí foram dar aula. E dentro disso, o Estado fornecia uma formação. Todos os anos tinha uma formação delas. Até elas concluir o magistério indígena, que é o 2º grau, né? E aí, quando elas concluíram, e aí eles mandaram chamar a outra etapa. E aí sempre foi chamando dentro das necessidades de aluno,
o Estado foi chamando mais professor. Nós precisa, tem tantos alunos, precisa de mais professor. Tantos alunos, mais professor. Até chegar a esse nível hoje de 16 professores. Ô, Cacique, então como foi que se deu essa batalha pela educação indígena, né? O primeiro, o que motivou, foi como é que foi essa luta, né? Para conseguir isso, como é que aconteceu? A primeira incentivação é que nós não sabia ler, o povo não sabia ler de maneira alguma, né? E a gente já via muitos parentes já tudo adulto, sem saber ler e tinha muita dificuldade de sair para fora, que não tinham conhecimento, e os pais desses alunos não tinham condições de manter eles fora. E foi a primeira coisa que eu falei, nós temos que buscar uma parceria com o Estado, com os professores, dar aula dentro da aldeia, e que de preferência seria o próprio povo, por causa que o próprio povo não tem aquele negócio de estar saindo, e que fique permanente aqui dentro da aldeia, para ensinar o nosso povo, que o nosso povo não sabe ler. E hoje nós precisamos muito da educação para nós desenvolver o movimento do povo. Meio que nós vamos, sem saber ler, nós vamos fazer alguma conquista de alguma coisa. Então, isso foi a primeira coisa que veio na cabeça, que nós precisávamos de pessoas que soubessem ler, tivesse a educação dentro da aldeia, os nossos crianças começar também a aprender a ler, né? E, diante disso, também eu falei, olha, vamos começar a lutar também pelos professores para falar um pouco da língua do povo náhua, para que isso não venha a ser extinto, não venha a se acabar. É um pouco dessa cultura que muitos tinham uns livros, uns cadernos anotados, e algumas palavras que nossos parentes falavam, nossos avós. Aí tinha uma prima minha lá, e ela também era muito curiosa, entendeu? Ela tinha estudado aqui no município, e aí se formou, fez a quarta série aqui e foi embora para a aldeia. Então, era só ela que sabia ler. E muitas vezes ela ia lá conversar com nossos avós e anotava tudo, né? Algumas palavras que ele dizia, ela escrevia. Então, foi aí que começou a gente descobrir um pouco da origem da língua, como se fala, o nome de algum animal, como era que ele fazia o ritual, para que servia e tal. Então, assim, até hoje a gente ainda tem esse cadernozinho anotado lá, né? Ela já faleceu, ela morreu, mas aí, na época que foi chamada as duas professoras, elas copiaram no outros cadernos, e aí começaram a dar aula também um pouco da língua indígena, no caso, falando um pouco da história do povo. Até que o Estado contratou 3 professoras para a língua indígena, disponivelmente só para a língua indígena. E elas estão trabalhando ainda na aldeia, mas foi uma conquista muito grande, do nível que de 99 para hoje, foi uma conquista muito grande. Nós estamos com 16 professores formados, e na aldeia a gente temos, acho que 128 alunos, também já sabe ler, né? A gente tem, hoje dentro da nossa aldeia, nós já temos o ensino médio, né, já plantado lá dentro da aldeia. Nós temos já 2 turmas já de ensino médio. Então, é uma conquista muito grande para quem não tinha nada. Em 2019, a gente conseguiu 3 prédios novos pelo Estado. Então, assim, é uma conquista grande do que nós vivíamos no tempo passado. Dentro da educação, a gente aumentou,
cresceu. E aí, mudando para outra coisa, Cacique. Como foi? Teve uma história, acho que era do café Naua, não é? O café? Isso. E aí teve uma tentativa de apropriação de uma empresa desse café? É, a gente tem um café Nau aqui em Cruzeiro do Sul, né? E na época eram os Nau que produziam mesmo café. E quando os Nau saíram de Cruzeiro do Sul, eles permaneceram colocando o nome do café Nauas, né? Então, porque meu avô falava que o café Nau era a grande produção do povo Nau, ele produzia muito café. Torrava no caco, aí colocava e vendia para os outros parentes. Só que não tinha uma empresa registrada, não tinha nada. Aí, quando essas grandes empresas chegou, e aí montaram a empresa, registraram tudo, e aí perdemos o valor de preço, no caso. Não foi nem o valor do café, foi o preço. E aí os Nau deixaram de produzir. E as grandes empresas ficaram usando o nome ainda do povo, como Café Naua. Hoje tem o Guaraná também, Naua. Vocês fizeram alguma mobilização contra isso na época? Não, não, a única coisa que nós fizemos ainda até hoje foi a questão do teatro dos Naua, em Cruzeiro do Sul. Que a inauguração do teatro, né, completando 100 anos aí, a gente escreveu uma carta e relatamos por causa que como está o nome do povo, porque que não tinham convidado o povo para participar, né, dos 100 anos de resistência do teatro lá, dos Naua, o nome. E relataram por causa que não tinham contato com nós, pediu desculpa, mas que da próxima a gente ia ser convidado. E foi somente isso mesmo. Só que a gente só lembrou ele, deu só uma lembrada que a participação do teatro dos 100 anos, nós tínhamos que ter a participação, sim, que era um símbolo do povo, era um nome do povo que estava lá. Cacique, e aí só para a gente já ir fechando também, como você falou que teve muito aprendizado estando junto com outros caciques de outro povo, né? Isso. Teve algum aprendizado, por exemplo, que você poderia contar aqui, que foi algo que marcou? Aprendizado que eu falo é conversando, tomando a experiência, né, de outros caciques, mais velhos do que eu. Muitas vezes eu ia lá para o cacique no Quinim, que era o seu Humberto, e ele dizia: Ei, você ainda vai passar por muita coisa, porque ser cacique é uma vida muito complicada. E eu perguntava para ele: Seu Humberto, então conte aí um pouco, que é para mim, tomando experiência, como é o movimento do cacique, o que é para ele fazer, como é que é para ele reagir junto com a comunidade. Então, tinha aquelas histórias que ele contava para mim, né? Olha, eu passei por isso, consegui isso, faltou isso aqui. Então, muitas vezes ele contava algumas histórias dele, da luta, né? Do sofrimento que ele passava também. Na época, as coisas eram mais difíceis. Conversando com o cacique também aqui do Puianaua, que os dois caciques que eu tinha mais em contato, o Maro Puianaua
ele também conversava muito comigo, né? E eu fui pegando a experiência deles, e eu acho que é por isso que hoje eu tenho realizado um trabalho muito importante dentro da comunidade. Eu não tenho saído muito do ritmo deles, que eles diziam que era para fazer daquela forma era difícil dar errado. Conversei também com o cacique Fernando de Catuquina, aqui da BR, que é um grande parceiro que faleceu, já foi esse ano mesmo, ele faleceu. Cacique antigo mesmo, conversava muito com ele, né? Então eu peguei muitas experiências deles, do que eu podia fazer, do que eu não podia fazer. Então eles falaram assim, ó, cacique, tem coisa que você pode avançar, mas tem coisa que você também não pode. Você tem que ir controlando uma administração com o seu povo que não agrade todo, mas pelo menos 100% fique do seu lado, porque o restante vai vir ao redor. E eu vejo muitos caciques novatos, novos, que de repente espatifa o povo fica com raiva dele e não anda para frente de jeito nenhum, só é confusão entre parente com parente. E essas experiências que eu disse, a sabedoria que eu peguei desses caciques, foi o que me trouxe trazer uma organização para dentro do povo e trazer o respeito também de conversar com as pessoas, né? Eu era meio brabo, mas depois eu tive que... A gente tem que não só dizer, mas a gente também tem que ouvir. Então, isso era o que mais ele dizia para mim, você tem que mais escutar do que o que falar. E porque ele falou, se você escutar, você vai ter uma resposta porque você vai falar. Mas se você não escutar, é muito difícil você acertar o que vai falar. Porque primeiro tem que ouvir para poder falar. Então, isso foi sempre eles iam falando isso para mim. O Fernando Catuquina foi um cara que eu tive muito tempo junto com ele, e ele falou muito, muito isso para mim, experiência de cacique mesmo, puro, né? Em Rio Branco também tem o Manuel Caxinoá também, hoje até ele é assessor do estado lá, assessoria indígena, muito experiente, o Antônio Apurinã, né? A Xanica eu já conheci o Benck, como cacique, já foi na gestão do Benck, cara muito, muito, muito bacana. Também tenho conversado com ele bastante, ele tem me dado muitas orientações, como se dá continuidade, se caminha um movimento, dentro do movimento indígena, dirigir um povo. Bom, você trouxe muita coisa essa manhã aqui para a gente, né? Queria perguntar, assim, eu achei muito curioso, assim, que você falou que tinha o café Naua, até o Guaraná Naua, tinha o teatro Naua, né? Isso. Só que o reconhecimento do povo Naua está demorando, na verdade, né? Eu queria que você pudesse falar qual a importância desse tipo de reconhecimento, na verdade, né? Você está trazendo todas essas conquistas, né? Todas, até o reconhecimento e apoio de vários caciques de outros povos indígenas acreanos, né? Isso. E queria que você pudesse dizer qual a importância desse outro reconhecimento formal, na verdade, do povo e da terra, né? Muitas vezes eu me pergunto para mim mesmo, penso assim, por que tanta demora o reconhecimento de demarcação da terra Naua? Porque nós temos prova suficiente, desde quando eu tinha 1 ano de idade, em Cruzeiro do Sul, para onde você vira, você vê a referência dos Naua
né? O teatro, lá no Teatro dos Naua, era uma maloca do povo Naua, aonde eles fizeram o teatro. O povo de Cruzeiro do Sul inteiro sabe que aquilo ali era uma maloca do povo Naua. Então, não é novidade. O Guaraná Naua também, né? O povo de Cruzeiro do Sul, todo mundo sabe que é um símbolo do povo Naua, o Guaraná. O Café Naua. Em Rodrigues Alves tem o outro estirão, que se chama do Estirão dos Naua, que era lá onde tinha várias malocas do povo Naua também, né? Chegando na aldeia, a gente tem mais prova suficiente a respeito do povo Naua, que são as lideranças falando de onde veio, até onde chegou. O projeto fala dentro da lei que da década de 80, a lei diz que permite a demarcação das terras indígenas, onde nós estamos com quase 200 anos. Até agora, nós temos vários machados. Depois eu vou até trazer um para apresentar para vocês. Um machadinho tradicional dos meus avós, de partilhinha, feito de pedra, do povo Naua. Nós temos pote ainda, do povo ainda, né? E nós temos uma história, é uma história em aberto, que o mundo inteiro sabe que tem o povo Naua, existe os Naua, tem o nome dos Naua, tem o símbolo. E eu vejo assim, por que os nossos governantes não dão uma oportunidade para demarcar a terra Naua, que nós não queremos mais Cruzeiro do Sul. Nós não estamos atrás do teatro, do Guaraná, do café. Nós estamos atrás de uma terra onde nós estamos sobrevivendo, né? Para nós cuidar dela no outro canto, que é onde nós estávamos, já foi devorado tudo. A gente sabe que não tem nenhuma pequena oportunidade de conquistar Cruzeiro do Sul mais, mas sim aonde nós estamos localizados hoje, e lá é aonde nós estamos cuidando há mais de 100 anos. Então, eu assim, para mim, a gente tem um símbolo do povo Naua muito esclarecido para todas as autoridades, sem eles querer ouvir, sem eles querer dar o direito, mas nós estamos aí na luta, nós não desistimos com o poder de Deus e vamos conseguir a demarcação da nossa terra. E também vamos calar a boca de muita gente que fala que os indígenas quer terra para desmatar, quer terra para fazer fazenda. Eu quero dizer que o povo Naua, eles preservam, né? Eles cuidam. Infelizmente, eles não vê o reconhecimento do povo, que é necessário, que precisa de uma terra para sobreviver. Mas nós vamos estar aí nessa luta, se Deus quiser. A luta não vai parar, vai continuar até o dia que eles nos reconhecer e dizer: agora eu estou vendo os Naua como um povo que cuida, não que destrói tudo, vai destruir as suas terras. Eu digo uma coisa para vocês. O cara me diz que o direito dos povos indígenas está se acabando porque o índio quer luz, quer energia, quer não sei o quê, quer não sei o quê. Eu, para ser sincero, eu disse e digo: o povo Naua velho, porque nós temos coragem de trabalhar, e o que nós temos lá dentro é custa do nosso suor, a nossa produção, do pouco que nós produzimos. E hoje nada que o agricultor produz dá dinheiro. É a farinha,
você tem que vender pela metade. Se é o arroz, o feijão também. Agora vai comprar nos comércios que você cai para trás. Mas nós estamos aí. Quero dizer para vocês, vou estar em aberto aí para qualquer pergunta. O que precisar, eu não tremo a falar nenhum tipo de entrevista, porque nós somos limpos. Nós não temos precisão de estar falando coisa por coisa e dizer que a gente quer se dar bem, está mentindo. Não. Faço a entrevista com cada um, as pessoas que precisar, porque nós somos um povo limpo, nós joga limpo. Não tem em que esconder. Porque o nome do povo Nau está até na cidade. Né? Todo canto de Cruzeiro do Sul tem o símbolo dizendo que é o Nau. Então, nós não temos por que inventar e dizer que o povo Nau está sendo construído há 22 anos. 22 anos é a luta para demarcar a terra só. É isso. Maravilha, cacique. Queria talvez perguntar assim como um encerramento, se o Jonas também não quiser complementar algo. Posso. A gente começou falando da sua infância, dos seus pais, do seu avô, e eu queria perguntar, assim, dentro desse horizonte que você trouxe de tanta luta, tanta conquista, o que você sonha para os seus filhos, né? Que tempo você queria que você sonha, né, para que siga dessa continuidade aí. Isso. Eu tenho até dito, agora mesmo, eu conversando com o pessoal que nós fomos, com um grupo de Nauas, e eu falo para eles com todas as letras, eu luto, eu brigo para um futuro melhor dos meus netos, dos meus filhos, do meu povo, que não chegar a acontecer o que eu vejo aqui dentro da cidade. Dentro, as crianças aqui entrando para os caminhos errados, as meninas se prostituindo, né? Então, a gente vê cada coisa aqui dentro da cidade que jamais eu quero ver o meu povo nessa maneira. Então, o futuro da minha geração, o futuro do povo, eu quero uma vida digna dentro da aldeia, pessoal trabalhando, estudando, né? Plantando, tendo o que é seu, sem ser preciso estar dentro da cidade, fazendo as coisas que não deve ser feito. Então, é vergonhoso para uma liderança de um povo que a maioria do seu povo vive na cidade fazendo coisa que não é certo, que não é legal. Então, já tem alguns parentes, não do povo Naua, mas de outros povos, que a gente vê acontecendo dentro da cidade, a gente vê o movimento. Então, o que eu quero para o meu povo não é isso. Eu quero que o meu povo seja um povo digno, feliz dentro da sua terra, estudando, trabalhando e trabalhando dentro da honestidade. É isso que eu quero para o meu povo. Eu até digo assim, eu tenho 48 anos de idade e às vezes eu falo dos parentes, a minha filha mais nova, ela tem 21 anos e muitas vezes eu vejo que estou nessa luta por amor, não por dinheiro, porque eu quero ver vocês viver bem. Porque como eu não tenho mais filho pequeno, nem tenho mais para quem dar, eu posso sair até de dentro da aldeia e ir embora. Eu tenho casa aqui na cidade, mas só para mim me hospedar. Eu não quero cidade, eu quero estar na aldeia. Digo para eles, vamos trabalhar, vamos ser honestos. O futuro da minha geração é eu ver a nossa dança tradicional,
falando a língua, né, os costumes. Agora a gente tá fazendo uma associação para trabalhar dentro da cultura, né, trabalhar com artesanato mesmo, né, e estou lutando muito para trazer, não ser um povo tradicional, nem antigamente, mas eu quero 50% que o povo não volte seus costumes tradicional dos nossos antepassados. E isso a gente já tem um bom começo. Hoje nós temos 20% já de população que faz lança, faz flecha, faz a pintura, que canta, que dança, trabalha na miçanga, faz a caiçuma, já faz o rapé. Então, assim, a gente está trazendo essa cultura de volta. Daqui a 2 anos, eu tenho certeza que a gente tem 50% de cultura recuperada, né? Porque o que a gente está fazendo muito é trabalhar um pouco dentro da cultura e mostrar que a gente é indígena mesmo, a gente é índio e que tem os seus costumes. A gente está trabalhando dentro disso, a gente tem um grupo de pessoas que estão aí 24 horas trabalhando no artesanato. Nós temos já bastante artesanato fazendo, já feito. E aí, quando tiver tudo prontinho, a gente vai dar uma divulgada aí, né? Não para comercializar, mas pelo menos para mostrar para o mundo inteiro, para o povo. Ainda tem um pouco da cultura. Então, é isso que eu quero, o futuro da minha geração, para o meu povo. Tradição mesmo.